Agora nós vamos conversar um pouco sobre soluções químicas, mas antes disso é preciso lembrar de alguns conceitos importantes também. A química estuda a matéria e as transformações que são sofridas por ela. Já a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ou seja, ela possui massa e volume. A matéria pode ser encontrada de duas formas básicas: substâncias e misturas. Uma substância química é qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tem propriedades físicas e químicas bem definidas. O conhecimento do conceito de substância é importante para entender melhor o que é uma mistura. As misturas são associações entre duas ou mais substâncias diferentes e apresentam propriedades diferentes das substâncias que as compõem. Para explicar um pouco mais sobre esse tópico, trouxemos um experimento feito pelo canal TV Oficina. Para o experimento de hoje, nós vamos precisar de água, álcool, óleo vegetal, alguns recipientes para misturarmos as coisas e corantes. Vamos começar a misturar as nossas substâncias. Para que a gente vai usar o corante? Como a água e o álcool são líquidos incolores, a gente vai usar o corante para dar um efeito visual mais legal, para a gente conseguir enxergar então aonde que está a água e onde está o álcool quando a gente misturar eles. A água. E vou colocar algumas gotinhas do corante azul para a gente conseguir enxergar aonde que está a água, né? Para misturar eu vou usar esse bastão, mas em casa vocês podem usar qualquer outra coisa, né? Uma colher. E no álcool eu vou usar o corante vermelho. Agora sim, com todos os líquidos coloridos, é só misturar. A primeira combinação que faremos, então, será óleo, e água. Vamos deixar isso aqui de lado e vamos fazer a segunda mistura. Óleo. E álcool. Vamos deixar isso aqui de lado e fazer a nossa terceira mistura. Álcool. E água. E olha só o que a gente tem aqui. Nessas duas misturas, conseguimos ver exatamente onde está o óleo e a água, e o óleo e o álcool. Por isso, nós conseguimos classificar a substância em substâncias heterogêneas, pois tem duas fases, duas coisas que a gente consegue enxergar separadamente nessas misturas. E hétero significa diferente, portanto, se temos duas fases diferentes, temos uma substância heterogênea. Já nessa mistura, nós não conseguimos observar duas fases diferentes, portanto, só tem uma fase igual para toda a mistura, classificando assim essa mistura como uma mistura homogênea, onde homo significa igual. E por que isso acontece? O óleo ele é muito diferente da água e do álcool, por isso eles não se dão muito bem e o óleo se separa da água e do álcool e aí a gente consegue observar duas fases diferentes para as misturas que envolvem o óleo. Já a água e o álcool são muito parecidas quimicamente, por isso elas têm uma afinidade grande e suas moléculas se misturam bem, misturando também os corantes e dando a coloração roxa. A partir das explicações mostradas no vídeo, podemos concluir que fase é, portanto,
cada uma das porções que possui aspecto visual uniforme, que pode ser contínuo ou não, até mesmo quando é observado em um microscópio comum. As misturas podem ser classificadas em função do número de fases, em homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias. Elas apresentam-se de forma uniforme, em apenas uma fase. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Um exemplo disso é um copo de água com açúcar, que é uma mistura homogênea líquida. Um cadeado de latão, embora não se consiga ver, o latão é feito a partir de uma mistura entre cobre e zinco, sendo um exemplo de mistura homogênea sólida. E como exemplo de mistura homogênea gasosa, nós temos o ar que nós respiramos. Misturas heterogêneas apresentam de forma nítida a presença de duas ou mais substâncias, mostrando então duas ou mais fases. Exemplos de misturas heterogêneas são água com óleo, como sendo uma mistura heterogênea líquida, ouro e areia, mostrando uma mistura heterogênea sólida, e não existem exemplos de misturas heterogêneas gasosas na natureza. Como já sabemos, soluções são misturas homogêneas, formadas pela mistura de duas ou mais substâncias. As soluções são constituídas de dois componentes, o soluto, que é o que se dissolve e que se encontra em menor quantidade, e o solvente, que é o componente em maior quantidade e que atua dissolvendo o soluto. Por exemplo, quando misturamos o sal na água, produzimos uma solução em que o sal é o soluto e a água é o solvente. As soluções possuem diversos tipos de classificações, podendo ser, quanto ao estado físico que se encontram, soluções líquidas, sendo as soluções onde os componentes estão no estado líquido. Soluções gasosas, são as soluções constituídas exclusivamente de gases. E as soluções sólidas, que tanto o soluto quanto o solvente estão em estado sólido. Podem ser classificadas quanto à quantidade de soluto, podendo ser soluções saturadas, que são as soluções em que o soluto está em sua quantidade total para ser dissolvido pelo solvente. Ou seja, se mais soluto for acrescentado, o excesso vai se acumular no fundo do recipiente. Soluções insaturadas, também chamada de não saturada, são soluções em que o soluto está em baixa quantidade em comparação ao solvente. Já as soluções supersaturadas são as que o soluto apresenta uma quantidade elevada em relação ao solvente. São soluções instáveis, na quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Uma forma de lembrar a classificação pela quantidade de soluto é através de um experimento simples que pode ser feito em casa por todos. Em 3 copos, acrescente a mesma quantidade de água. Após, no primeiro copo, acrescente 1 colher de chá de suco em pó. No segundo copo, acrescente 2. E no terceiro, 3. É possível observar nitidamente que o terceiro copo apresenta uma coloração mais forte, indicando que ali há mais soluto, que nesse caso é o suco. Logo, o primeiro copo representa uma solução insaturada, o segundo uma solução saturada e o terceiro uma solução supersaturada. As soluções ainda podem ser classificadas quanto à natureza do soluto. Soluções iônicas são compostas de solutos iônicos, ou seja, o soluto libera íons. As soluções moleculares são compostas por soluto de origem molecular, ou seja, o soluto libera moléculas na mistura. São denominadas soluções eletrolíticas ou iônicas as que conduzem eletricidade. Essas soluções são condutoras de energia pelo fato de se dissociarem ao serem colocadas na água, ou seja, elas possuem íons livres. Ao dissolver um composto iônico em água, os íons são separados. Com isso, são gerados íons livres na solução e, portanto, a condutividade de corrente elétrica. Uma outra maneira de separar os íons é aquecê-los até que passem para o estado líquido. No experimento na tela, podemos notar que a lâmpada, ao ser colocada nas 2 primeiras soluções, não acende, mas no último recipiente ela acende. Isso é justificado por a última solução ser uma solução eletrolítica. Sabendo esses conceitos, podemos pensar em assuntos mais profundos sobre esse tema. Por exemplo, como as substâncias se dissolvem. A solubilidade ela pode ser conceituada como a capacidade de uma substância de se dissolver em outra. A regra geral da solubilidade determina que semelhante dissolve semelhante. Essa regra diz respeito à polaridade do solvente e do soluto, e explica o fato de óleo não se dissolver em água, mas ser solúvel em gasolina. A água, conhecida como solvente universal, é uma substância formada por ligações covalentes polares na molécula. Portanto, a água só dissolve solutos polares, como por exemplo, sais, açúcar, água, entre outros.
O óleo, por sua vez, é composto por ligações apolares e, por isso, não é miscível com a água. Mas se for misturado com a gasolina, os dois se misturam, porque a gasolina também é um composto apolar. O conteúdo de soluções é bem amplo e muito interessante. Podemos notar que está muito presente no nosso dia a dia. Eu gostaria de agradecer a todos por terem chegado até aqui. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Além disso, disponibilizamos um formulário para sabermos o que vocês acharam sobre a apresentação. Novamente agradecemos pela atenção.